Olá, hoje novamente gravado, até que eu consiga um horário que todos possam participar, eu vou continuar gravando quarta-feira, pelo menos a gente fica com o programinha, né? Então, boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que forem ver. Estamos hoje aqui em mais um encontro, né? Nosso 25º encontro. Nós vamos falar sobre ascensão e queda, tendo por base o livro O Consolador, do Emmanuel, um livro que mamãe Isabel gosta muito, o Evangelho de Chico Xavier e o Plantão de Respostas. Então, antes de começarmos, pedindo a Jesus que nos auxilie para que entendamos as lições que vamos receber hoje e para que consigamos compreender o amor de Deus, fazendo valer a máxima que somos artífices do nosso futuro. Pedindo autorização ao diretor espiritual dos trabalhos da noite de hoje, damos por abertas as nossas atividades. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, então vamos lá. Apoio ao braço, né, que agora já era, não dá para ler absolutamente mais nada, a não ser com letras garrafais. Pergunta 248 do livro O Consolador. Como se verifica a queda do espírito? Lá no Caibachuta, nós estudamos esse trecho aqui no dia 30 de julho de 2013, hein? Quase 11 anos, olha só. Conquistada a consciência e os valores racionais, ou seja, saímos da animalidade, todos os espíritos são investidos de uma responsabilidade dentro das suas possibilidades de ação. Quer dizer, todos nós vimos com uma missão, dentro da possibilidade da nossa ação, daquilo que temos o limite de fazer. Se eu sou uma autoridade, eu tenho um limite maior. Se eu sou uma pessoa comum, eu já tenho um limite menor. Se eu sou empresário, eu posso ter um limite maior. Se eu sou uma pessoa sem muitas posses, o meu limite é menor. Então, vejam, tudo de acordo com os talentos que recebemos, não apenas financeiros, mas os talentos da parte social e da parte intelectual que temos. Porém, são raros os que praticam seus legítimos deveres morais, aumentando seus direitos divinos no patrimônio universal. Agora, com o problema lá das enchentes do Rio Grande do Sul, nós estamos vendo os voluntários, empresários, gente que poderia estar na sua casa viajando, continuando a ganhar dinheiro e muito dinheiro, estão lá dando o seu quinhão de solidariedade e conseguindo cestas básicas, conseguindo numerário para ajudar aquele pessoal, água, tudo, tudo. Os voluntários, a sociedade civil. Para variar, né? Aqueles que detêm maior possibilidade de ação, não o fizeram. Colocada por Deus no caminho da vida, como discípulo que termina os estudos básicos, a alma nem sempre sabe agir em correlação com os bens recebidos pelo Criador. Com os bens recebidos do Criador. Enterramos o nosso talento. E olha que muitas vezes nós estamos chegando com 3, 4 talentos. E nós enterramos esses 4. Caindo pelo orgulho, pela vaidade, pela ambição ou pelo egoísmo, quebrando a harmonia divina pela primeira vez e penetrando em experiências penosas a fim de restabelecer o equilíbrio de sua existência. Então chegamos lá, temos possibilidades, recebemos os talentos e vamos enterrá-los. Por que enterramos? Pelo orgulho. Aqui no Brasil, vamos usar o Brasil como exemplo. Aqui no Brasil, nós agora deu uma acalmada, né? Não sei, talvez porque o irmão maior
tem entrado em ação, mas muitos orgulhosos arrefeceram. Vaidade. Opa, olha aqui quem sou eu, olha o que eu tenho, olha o cargo que eu ocupo, olha a minha posição social. Pela ambição, eu poderia ajudar, mas eu quero mais. Eu quero mais. Quero muito mais. Eu quero poder, eu quero dinheiro, eu quero status. Ao invés de já utilizar o que eu tenho para auxiliar outras pessoas. Nós aqui, sem autoridade, fazemos isso também, tá? Pouquinho trocou de casa, tem um quarto a mais, fez um quartinho, tem um banheiro, um lavabo a mais, acha que é o suprassumo da habitação. Somos nós. E aqui, egoísmo. Primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu. Primeiro a minha família. Ah, mas Mateus, primeiro os teus, sim, no auxílio. Não na vantagem. A vantagem eu preciso ensinar os meus familiares a auxiliar. É assim que nós caímos. E aí passamos por experiências penosas. A queda do espírito somente se verifica na Terra? A Terra é um plano de vida e de evolução como outro qualquer. E nas esferas mais variadas, a alma pode cair em sua rota evolutiva, porquanto precisamos compreender que a sede de todos os sentimentos bons ou maus, superiores ou indignos, reside no âmago do espírito imperecível, e não na carne que se apodrecerá com o tempo. Ou seja, não é o que entra na boca do homem, mas o que sai dela que faz com que nós caiamos. Agora, uma coisa aqui que é importante. Quando ele fala em queda, não é retrogradar. O espírito não retrograda, ele não volta ao que ele era. Ele permanece estacionado, ele marca passo. Ele poderia evoluir, não evoluiu. Ele não vai retroagir. Ele vai ficar naquela posição em que ele está. Tá? E aí nós vamos para o Evangelho de Chico Xavier, que nos dá um consolo, né? Porque nem tudo é desvantagem. A questão aqui é o tópico 300. Enquanto colocarmos dentro de nós o espírito do ódio, do ciúme, das qualidades inferiores, teremos que sofrer o jugo forte que está sobre nós todos. Vejam que importante isso aqui que o Chico fala. Enquanto colocarmos dentro de nós o espírito do ódio, a hipocrisia entra aí também. A única coisa que Jesus condenou, procurem no Evangelho inteiro, condenou a hipocrisia. E aí ele falava com os fariseus. Não condenou ladrão, não condenou prostituta, não condenou adúltero, nada. Ele condenou o hipócrita. Porque o hipócrita é o sofista, aquele cujo agir, cujo falar não corresponde ao seu pensar. Tá? Então, não há correspondência entre o que ele pensa e o que ele diz. Esse é o hipócrita. Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Tá? Então, tem isso aí. Aquele que persegue e depois vai pedir perdão a Deus diariamente, este é hipócrita. Deus vai perdoar? Quem perdoa é a pessoa que convive, é o irmão de jornada. Deus não perdoa nem castiga. Deus dá oportunidade. A única questão relacionada diretamente a nós e Deus é o suicídio. Todo o resto depende dos envolvidos. Deus dá oportunidade. Vocês se perdoaram? Sim, então toca lá de novo. Tanto que Jesus, quando fala com a mulher adulta, ele fala: eu não te condeno. Ele não falou: eu te perdoo. E outras pessoas dizem: seus pecados estão perdoados, seus erros estão perdoados. Para adúltero, ele não falou. Porque quem tem de perdoar o adultério é o traído. Quem tem de se perdoar são os três envolvidos: o amante que sumiu, o marido que prevaricou e a esposa que caiu. Então são esses três os envolvidos. Deus não vai perdoar nem castigar ninguém ali.
Jesus não perdoou nem castigou. Ele não condenou. Por que ele não condenou? Porque ele, como espírito puro que é, por ser o nosso irmão mais velho, ele já passou por isso. Ele já deve ter feito isso. E ele não pode condenar aquilo que ele fez. Jesus não é hipócrita. Ah, mas ele fez há 4 bilhões e meio de anos atrás. Veja, o Luiz da Vole ele falava uma coisa. Quando Jesus criou este planeta, há 4 bilhões e meio de anos atrás, ele já era Jesus. Nós sequer pensávamos em ser alguma coisa, nem pedra. Ele já era Jesus. Então vamos colocar aí 15 bilhões de anos, a idade do universo, um pouquinho menos, é a idade de Jesus, quem sabe seja um dos primeiros a ter sido criado. Vejam só. E ele já agiu como nós, há coisa de 10 bilhões de anos atrás. Então ele não condena porque ele fez o mesmo. Só que ele evoluiu, ele deu passos largos, ele chegou a ser o que ele é. Ele está no pensamento de Deus. Então ele vem até nós, ele desce até a nossa inferioridade e não condena. Porque lá há 10 bilhões de anos ele pode ter feito isso. Ele estaria sendo hipócrita. Ah, mas ele melhorou. Sim, mas se ele condenar uma coisa que ele fez. Ah, mas Flávio, você acabou de dizer que ele condenou os hipócritas. Sim, porque ele deu a eles o talento necessário para auxiliar aquele povo. Ele condenou a hipocrisia, porque a hipocrisia se condena. Veja, ele condenou a hipocrisia. Ele não condenou o hipócrita. Ele apenas chamou a atenção. Hipócritas. Tal, tal, tal. Ele chamou a atenção, ele não condenou o hipócrita. Ele não condenou a adúltera. Ele chamou a atenção para a hipocrisia e a atenção para o adultério. Ali naquele caso. E todos os crimes. Ele não condena a pessoa, ele condena o crime, o ato. Quando ele fala, Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem, não é porque estavam matando a ele, mas é porque estavam matando, estavam cuspindo, estavam batendo, estavam vociferando. Ele pediu perdão às pessoas. Ele não pediu perdão pela ação, ele pediu perdão pelas pessoas que praticavam a ação. Então, a ação é condenável. A pessoa que age, ela não é condenável por Jesus. Ela é condenável por ela própria. Nós nos condenamos. Caim, Caim, onde está o teu irmão? É a nossa consciência nos condenando. Deus não condenou, Jesus não condenou, o anjo da guarda muito menos nos condena, ou seja, Jesus, ele critica a ação. Então aí vem o Chico e fala aqui, enquanto colocarmos dentro de nós o espírito de ódio, ciúme, qualidades inferiores, Jesus não tinha qualidades inferiores. Como é que ele pode fazer alguma coisa contra alguém? Por que Jesus não condena? Porque a pessoa se condenou. Por que Jesus vai condenar se Deus não condena? Até o suicida tem o seu tempo de aprendizado no Vale dos Suicidas. Deus não condenou ele a ficar no Vale dos Suicidas, ele se condenou. Deus perdoa, por isso que ele tem Maria está lá com uma equipe gigantesca. Se Deus condenasse aquele pessoal, não teria ninguém lá para consolá-los. Se quisermos entrar no jugo leve, amor e caridade, modificaremos nossa vida. Saúde, opa, e relações até econômicas. Então não adianta ficar rezando. Olha o meu carro, dado por Deus. Não, ele me emprestou. Ele vai tirar a hora que ele quiser. Se ele achar por bem que eu devo andar a pé por um período, eu vou andar a pé por um período, eu posso fazer o que eu quiser. Aquilo é um empréstimo. Eu não vou levar, eu vou morrer, aquilo lá vai ficar para herança. Será que os meus herdeiros vão saber usar? Sei lá, o problema é deles. Eu fiz a minha parte. Nós somos herdeiros de Deus. O que a gente está fazendo com a herança?
Sei lá, o problema é nosso. Deus não está nem aí para isso. Ele nos emprestou, está aqui. Uma hora vai voltar para cá. Aqui não precisa disso. Então, bonitão, saiba usar. E o Chico nos diz aqui: amor e caridade modificam nossa vida, nossa saúde, relações até econômicas, porque nos tornaremos pessoas mais simpáticas. Rico é aquele que tem mais amor no coração dos semelhantes. Quem tem o dinheiro é amor. Para Deus, a moeda chama-se amor. Quanto mais amor eu tenho, mais coisas eu conquisto. Quanto menos amor eu tenho, menos coisas eu conquisto. Quanto mais eu utilizo os talentos que Deus me emprestou, mais eu conquisto o dobro. Aquele que enterra os bens que Deus nos empresta, mas não tem um centavo furado. Mas eu tenho como conversar com as pessoas? Tenho. Pronto. Acabou. Plantão de respostas. Evolução 4. Tem outro aqui que não se encaixa muito com o tema que a gente está tratando. Falam de evolução, mas não é exatamente aquilo que nós estamos falando aqui. O desenvolvimento espiritual está apenas relacionado com a atual vida do espírito encarnado ou se junta às experiências anteriores, outras encarnações? Então, para nós, que já temos um pouquinho mais de caminhar, a gente sabe que é crucial o que vem lá de trás. Está ali no nosso contratinho. Eu preciso resolver isso, preciso resolver aquilo, aquele aqui eu não vou resolver, porque eu não tenho condição, não teria capacidade ainda de resolver isso aqui. Então Deus nos dá uma listinha ali do que fazer. Receita de bolo. O estágio de desenvolvimento espiritual do ser não se relaciona com as ações presentes. Pode advir das ações presentes também, mas não tem relação com elas. Mas profundamente reflete as vidas anteriores. Eu posso me condenar nesta aqui por ações que eu fiz nesta aqui, mas que eu vou reajustar lá na frente. Às vezes Deus nos dá a oportunidade, porque viu que a gente conseguiu caminhar, de reajustar aqui mesmo, de reparar o mal aqui mesmo, para que a outra seja mais limpa. Mas a balança é essa. Hoje nós estamos tratando do nosso ontem, amanhã do nosso hoje. Confúcio dizia o seguinte: queres prever o teu futuro? Mira-te no teu passado. Entretanto, o mais importante é que se continue trabalhando na seara do bem, a fim de que as reencarnações futuras se processem dentro de padrões de moral sempre mais elevados. Evolução 5. O que poderá acontecer ao espírito que, após várias encarnações, não consegue se tornar um bom espírito? Resposta: o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem que agir. Perdão, o homem não pode conservar-se na ignorância porque tem que agir a finalidade que a providência lhe assinalou. Vamos começar de novo. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem que atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. A receitinha aqui, ó, faz assim, 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 para chegar ali. Ah, não consegui. Vai acumulando. Uma hora Deus fala, ó, agora chega. Vai voltar com esses problemas seríssimos aqui para resolver isso aqui. Emmanuel, no livro Há 2000 anos, Jesus diz a ele, enquanto Publio Lentulus: este tempo que você perdeu aqui te custará séculos de sofrimento. Foram 15 séculos. Porque ele não aproveitou lá os 20 minutos de conversa com Jesus por causa do orgulho. Paulo já foi mais rápido. Ele se instrui por forças das sucessivas reencarnações e as mudanças morais e intelectuais se estabelecem pouco a pouco. Por isso que o espírita precisa estudar. O espírita que não estuda não vai compreender os porquês. Vai continuar papando hóstia. Só que agora no centro espírita, papa passe. Vai lá, toma um passe, resolve, recebe, um passe, resolve.
não vai conseguir trabalhar no centro, se trabalhar não vai trabalhar bem, vai trabalhar mal e porcamente, porque não sabe o que está fazendo ali. Ah, mas está se doando. Beleza, isso é uma coisa. Amai-vos e instruí-vos. Fez o amai-vos. Cadê o instruí-vos? Ou muitas vezes a gente se instrui e não ama. Aí, como o Maida gosta de dizer, né, o nosso João Batista Maida, uma asinha cotoco aqui e um asão aqui. Não está aparecendo na câmera. Como é que vai voar assim? Não voa. Voo de galinha. Nessas condições, o homem utiliza-se da liberdade de escolha, processa sua evolução ao longo dos tempos, pois, como nos dizem os espíritos, somos todos por Deus criados, já predestinados a nos tornarmos um dia espíritos puros. Deus sabe a hora. Então vejam aqui, ó, processa utilizando-se da sua liberdade de escolha. Deus nos dá liberdade. O homem não tem o direito de tolher nossa liberdade. Temos de respeitar as nossas leis, as leis humanas, né? Mesmo imorais, muitas delas, elas são legais. Tudo bem. Não sou eu que vou responder por isso, é quem criou aquela lei. Agora, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas as autoridades não podem suprimir a nossa liberdade. A liberdade de expressão é parede, calúnia, difamação e injúria. Ponto. Acabou. Minha liberdade de expressão termina quando eu calunio, injurio ou eu pratico uma difamação. A minha liberdade de ação é o homicídio, é a violência verbal, né, psicológica, é a lesão corporal. Essa é a minha liberdade de ação ali, ó. É aquele, como Deus fala, não matarás. Ali é a nossa parede. Ali começa o nosso dever. Opa, acabou meu direito. Né? Não furtarás. Honrar pai e mãe. Por aí vai. Não cobiçar as coisas alheias. Não cobiçar a mulher do próximo. Parará, parará. Certo? Esses são os limites da nossa liberdade. Mas Deus, o que fala? Ah, quer extrapolar o limite, extrapola, bonitão. Depois, Caim, Caim, onde está o teu irmão? Nossas leis aqui da terra também. A minha liberdade é plena, não tem história de liberdade com responsabilidade. Eu faço o que eu quiser. Só que depois, se eu extrapolei o que está na lei, aí eu vou responder por isso. Caim, Caim, onde está o teu irmão? A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O grande problema é quando nós avançamos sobre as leis humanas, nós estamos infringindo as leis divinas. E qual é a lei divina que nós estamos a infringir? A lei do amor, justiça e caridade. Então, pessoal, ficamos por aqui hoje. Ainda é gravado. Deixem o seu gostei ou o seu não gostei. Deixem o seu comentário para que o vídeo fique mais relevante. E até a próxima.